Bom, hoje começa, como a gente já comentou anteriormente, inclusive a Ana Paula já deu essa notícia pra gente, o julgamento de alguns dos réus, né, do caso lá do massacre do Carandiru. Só que hoje você vai saber um pouco mais sobre como funciona os bastidores de um julgamento, como é feita, inclusive, a escolha dos jurados. Dá só uma olhada. Enquanto os olhares da imprensa e da sociedade se voltam para o interrogatório dos réus de um caso no tribunal, os olhos dos jurados estão atentos para esclarecer a verdade e dar o veredito sobre o caso, inocente ou culpado. E para que isso ocorra com toda isenção, os jurados não podem, por exemplo, ter contato com o mundo exterior. Fica proibido usar internet, telefone, ler jornais e ouvir rádio durante o julgamento e nos seus intervalos. Aceitar fazer parte de um grupo de jurados é cumprir um dever cívico que exige responsabilidade. No Revista da Cidade, vamos conhecer os bastidores de um julgamento. Bom, muitas são as particularidades, né, a respeito aí de um tribunal de júri. Muitas pessoas acham que isso é um assunto muito difícil de entender. O doutor Eduardo está aqui para ajudar a gente nesse assunto hoje. Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Revista. Tudo bem, graças a Deus. Ótima semana você também. Tudo pra ótimo. mim também. Vamos entender um pouco mais, mas porque hoje começa mais um livro, a gente pode dizer assim, um capítulo desse livro, de mais uma importante história aí do nosso país, né, que foi justamente o massacre do Carandiru em 1992. E hoje serão julgados aí mais de uma dezena de réus, né? São 26. 26 réus só no dia de hoje. Exato. E para entender melhor como é que tudo isso funciona, para começar, para fazer parte de um júri, para ser do júri, o que a gente tem que fazer? O que a pessoa precisa preencher de requisito? Na verdade, são duas formas, né? Primeiro, é a questão da convocação, né? A convocação pelo próprio Estado, pelo próprio Poder Judiciário, que faz a convocação. As pessoas, quem tem título de eleitor, obviamente, e a maioria das pessoas tem, se faz um levantamento. A pessoa tem que ser idônea, sobretudo, não pode estar respondendo o processo. E com isso o Tribunal de Justiça prepara anualmente uma lista, dependendo da quantidade, dependendo do tribunal, faz o levantamento e faz a convocação de um número X de jurados. Tá? Isso é uma forma, é a primeira forma de você ser convocado para fazer parte de um conselho de sentença. Mas qualquer pessoa pode ser convocada ou você precisa se colocar à disposição? Não, qualquer pessoa. Nessa primeira forma, que é a convocação feita pelo Tribunal de Justiça, qualquer pessoa pode ser convocada. E essa convocação ela é feita através de uma lista fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Se faz o levantamento, se extrai daquela lista os jurados que vão ser convocados, faz uma verificação se não responde processo criminal, se é de boa índole, se é idôneo e daí por diante. Então, o tribunal faz essa convocação anualmente. Então, a escolha é como se você fosse escolhido para ser mesário numa eleição, por exemplo? É mais ou menos isso. Tá? É que, na verdade, mesário não tem tantas exigências como ser jurado de um tribunal do júri. Tá? E a segunda modalidade é a pessoa mesmo se oferecer a fazer parte dessa lista anualmente. Então, ela pode procurar qualquer tribunal do júri, pode procurar o Poder Judiciário e aí sim ela se oferece para fazer parte de um conselho de sentença. Então essas são as duas modalidades e da mesma forma vai ser checado, ou seja, se a pessoa é idônea, se efetivamente a pessoa não tem algum interesse, então se ela responde algum processo, se eventualmente responder algum processo, na verdade ela é excluída da lista, né, porque parte do pressuposto que as pessoas que estão ali julgando são pessoas completamente independentes, pessoas idôneas, né? Pessoas imparciais e pessoas que efetivamente queiram colaborar com o Poder Judiciário. Então essa é a forma que você tem de fazer uma convocação de jurados. E quantas pessoas devem compor um júri? Isso varia de acordo com o tipo de crime ou o tipo de julgamento que vai ser feito? Olha, na verdade a lei estabelece para cada julgamento que ocorre são convocados 25 jurados. Desses 25 jurados,
precisarão estar presentes no julgamento, no dia do julgamento, pelo menos 15 jurados. Desses 15 jurados, vão extrair 7 jurados. A acusação pode dispensar 3 jurados sem nenhuma justificativa e a defesa também mais 3 jurados sem nenhuma justificativa. Agora, pessoas podem pedir para ser dispensadas, desde que tenha um motivo que justifique o pedido. Tá? Então, por exemplo, quem não pode participar daquele julgamento, quem tem alguma relação ou com o promotor, ou com o advogado, ou com o juiz, ou com o réu, ou com a própria vítima. Ou com qualquer testemunha também. Ou qualquer testemunha, qualquer vinculação em qualquer pessoa que faz parte desse julgamento, aí sim a pessoa ela se encontra impedida de participar desse julgamento. E para você ser um jurado, você tem que ter uma certa disponibilidade de tempo, né? Porque dependendo de quantos dias esse julgamento vai levar, você fica meio fora do mundo nesse período, né? O que acontece nós chamamos de incomunicabilidade, né? Ou seja, os jurados eles ficam incomunicáveis durante o julgamento. Uma vez instalada a sessão, quando o juiz anuncia a instalação da sessão, a partir daquele momento, todos os celulares são retirados dos jurados, né? Os jurados não podem ficar com o celular, eles não podem ter acesso à televisão, à rádio, eles ficam completamente incomunicáveis. E aí você pergunta, mas por que isso? Porque, na verdade, ele não pode ser influenciado por qualquer informação exterior. Né? E os jurados também não podem falar sobre o fato entre eles, diferentemente do julgamento americano, que eles conversam, eles debatem, eles chegam a uma conclusão em conjunto, né? Tem que ser unânime. Aqui não, é por maioria. Né, por maioria. Então, por essa razão, nenhum jurado pode influenciar o outro em relação a esse julgamento. Por isso que logo no início do julgamento, eles fazem um juramento, né, de julgar de acordo com a consciência e nos ditames da lei. Né? Ou seja, então esse é a forma que um jurado tem que atuar dentro de um júri, né, de uma sessão de julgamento. Né? Certo. Uma vez que ela foi escolhida para fazer parte de um corpo de jurados, ela pode se recusar de alguma forma? Não. Não há. Isso, na verdade, é uma convocação, não é um convite. Né? É uma convocação. Isso é uma função. É óbvio que você não recebe absolutamente nada em relação a isso, mas em contrapartida, quem trabalha, por exemplo, tem os dias justificados. A empresa não pode descontar. Né? É um dever cívico. Na verdade, né? Eu acho diferente dos Estados Unidos, porque lá os jurados, na verdade, eles recebem, né, por dia trabalhado. Por dia trabalhado. Né? É uma profissão. Recebem, é uma profissão. Jurados lá nos Estados Unidos é uma profissão, diferentemente aqui do Brasil. Por isso que ninguém quer participar do julgamento, por essa razão, né? Porque na verdade não é remunerado. Imagina uma pessoa, um taxista, por exemplo, fazendo parte de um julgamento como esse que vai acontecer do caso do Carandiru, né? 10, 15 dias. Então os profissionais autônomos, é sempre muito complicado participar desse julgamento. Geralmente eles pedem dispensa. Mas quando a pessoa é contratada, através da CLT, isso está previsto também, que ela vai poder se ausentar sem ter nada descontado do salário. Sim, é como se ali a empresa não pode fazer nenhum tipo de desconto em relação ao trabalho prestado para aquela sociedade, entendeu? Nenhum tipo de desconto. Então, é dessa forma que funciona. Agora, o tribunal de júri, ele só pode ser julgado os crimes contra a vida, né? E aí, na verdade, são 4 modalidades que nós temos. Nós temos a questão do homicídio, né? Nós temos a questão do infanticídio, né? Ou seja, matar logo depois do nascimento da criança. Você tem a questão do aborto, né? Ou seja, a prática do aborto, e a instigação e induzimento ao suicídio, né? Ou seja, se instigar alguém a se matar. Tá, vamos fazer essas 4 modalidades. Você explica um pouco melhor sobre essas 4 modalidades na volta, que eu vou dar um recadinho, tá bom? Vai lá. Até já, doutor Eduardo. Interessante, né, a gente conhecer, mesmo porque tá todo mundo sujeito, né? Você sendo uma pessoa idônea, como o doutor Eduardo acabou de colocar, tá todo mundo sujeito a ser convocado algum dia a participar de um júri. Muito interessante saber como é que funciona. Então, voltando ao doutor Eduardo, que ele estava explicando pra gente justamente em que situações em que o tribunal precisa de jurados, né, para julgar uma situação, uma sentença. Você disse que são 4 modalidades, é isso? São, o homicídio, né? Nós temos o infanticídio, que é o crime logo após o parto, né? Geralmente praticado pela mulher, mãe, pela gestante. Né? Depois você tem o aborto e a instigação e o induzimento ao suicídio. Só faltou,
Constituinte, eu entendo que só faltou uma modalidade ele incluir aqui. Qual? Os crimes praticados contra a administração pública. Nossa, mas com toda... Isso tinha que ser julgado pelo povo. É claro, doutor Eduardo, você falou tudo. Eu acho que só faltou esse ser contemplado. Eu não tinha pensado nisso, mas é perfeito. Porque aí, quem elege tem o direito de julgar né? os maus atos dele depois? Lógico. Então eu acho que já que nem tomate a gente pode jogar mais, porque tá tão caro. Que é um crime doloso contra a vida, né? Lógico. Porque na verdade é um atentado à vida. A um má genocídio, na verdade, né? Então, é um assassinato em massa. Então eu acho que só o Constituinte só esqueceu de contemplar a questão Nossa, falou tudo. Né? Tira o chapéu pro seu comentário. Agora, eu espero que um dia isso aconteça, né? Que quem sabe um dia possa ocorrer. Isso seria um grande avanço, uma evolução enorme dentro da nossa sociedade. Seria efetivamente, eu acho que é uma forma de você atingir a plenitude da justiça em relação aos crimes praticados contra o juiz. E o que acontece? Julgou pelo povo, o povo absolveu e ponto final. Entendeu? Se condenou, cumpre a pena e ponto final. Ou seja, não fica essa questão de discussão, de foro privilegiado para lá e para cá. Ou seja, o único foro privilegiado é ser julgado pelo povo. Né? Que eu acho que é justo isso. Mas eles iam pensar muitas vezes antes de cometer um crime contra... Isso com certeza. Mas eles iam pensar muito mais, mesmo porque ia ter fila de gente querendo ser jurado. Isso é verdade, isso é verdade. Então são nessas 4 modalidades. Aí depois você tem, obviamente, a questão de homicídio simples, homicídio qualificado. Você tem uma questão bastante que se está se discutindo muito, que é a questão do dolo eventual, ou seja, a pessoa que assume o risco de produzir o resultado morte. E esse assumir o risco de produzir o resultado morte significa o seguinte: a pessoa, nós chamamos de culpa consciente. É complicadíssimo você entender desse termo, mas é a pessoa ter a plena consciência de que aquilo ela pode cometer um crime de homicídio, entendeu? Ou seja, então por isso que nós chamamos de culpa consciente, ou seja, ela tem plena consciência de que aquilo pode levar à morte. Por isso que fala, assume o risco de produzir o resultado morte, que é o caso lá de Santa Maria, né, que é alguns casos, por exemplo, racha, né, a pessoa falando no celular telefone, também, dirigindo, né? Enfim, então são crimes. Agora, qualquer situação que assuma, obviamente, o risco de quando está bêbado também, morte, né? Que foi quando justamente a discussão. Então, essa é uma discussão que, efetivamente, hoje os tribunais têm sido muito pacíficos nesse sentido. E vão tendo várias subdivisões mesmo dentro de cada segmento, né? Por exemplo, o homicídio, como você falou, pode ser o doloso, pode ser simples, privilegiado e qualificado. Não, mesmo... então, ele pode ser simples ou qualificado no primeiro momento, porque o privilegiado já é diminuição de pena. Então, o homicídio simples, então a pena ela pode ir até 12 anos, de 6 a 12 anos. E o homicídio qualificado vai até 30 anos. Né? E mesmo então, o qualificado, ele pode ser por motivo torpe, tem várias situações. Aí você tem torpeza, ou seja, você tem a futilidade, ou seja, comete um crime de uma forma banal, sem nenhum significado, com emprego de fogo, por asfixia, por emprego de veneno, isso já é uma outra modalidade. Aí você tem a questão da crueldade, né? Ou seja, a pessoa que pratica o crime de forma cruel. Aí você tem a questão da dificuldade e da impossibilidade de defesa. E por último você tem a questão da ocultação do cadáver ou mesmo para assegurar a impunidade de outro crime. Então, por exemplo, mata uma testemunha para assegurar o outro crime. Então é mais uma qualificadora. Aí sim você pode chegar a 30 anos de prisão, que é efetivamente o máximo que a nossa lei permite, que a Constituição permite, que é o máximo lá, né? até os 30 anos. Então, é dessa forma. Agora, você tem o privilégio, que é o homicídio privilegiado, que na verdade é a diminuição de pena. Então, é sob o domínio da violenta emoção, a pessoa que, numa situação, mediante a uma injusta provocação da vítima, ela vai lá e comete o crime. Então, há a questão de diminuição de pena. E depois você tem duas questões, relevante valor moral e o relevante valor social. O relevante valor moral é muito interessante, que é a questão do que, na verdade, hoje se busca, né, para contemplar, ou seja, você mata uma pessoa em função de uma situação, em função de uma doença grave que ela tem, você vai lá e pratica esse relevante valor moral, entendeu? Que, na verdade, em outras situações, as pessoas chamam isso de ter pena, de ter dó em relação àquela situação. E a questão do relevante valor social, né? Eutanásia é um exemplo bem disso. Em alguns países, na verdade, você não comete o crime, mas
E aí a última questão é relevante valor social. Tá certo. Então é assim que funciona, que o cara que mata o traficante da favela, por exemplo, é relevante valor. Mas não há isenção de pena, na verdade. O que você tem é diminuição de pena. É uma classificação diferente. Vai cumprir pena da mesma forma, certo. Só que numa quantidade menor. Você participou de quantos júris já? Eu tenho mais de 600 julgamentos. Que bacana, né? Você recomenda, né? Hoje eu já não tenho mais fôlego não para cometer, porque realmente o júri é algo que consome a gente. Fatigante, né? Consome. Bom, vou deixar os contatos então do Dr. Eduardo Leite para você. Você tendo aí qualquer dúvida a respeito desse tema, faça contato também. eduardo.leite@uol.com.br. No Facebook você pode curtir a fanpage que é 500 melhores júris. 500 melhores júris. Muito obrigada pela participação mais uma vez, doutor Eduardo. Então, tá bom, ajudando a gente a entender assuntos importantes aí. Obrigado. Até a próxima, viu? Boa semana para você. Obrigado, doutor.